Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Cura do homem com a mão atrofiada. Jesus entrou de novo na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. E o observavam para ver se o curaria no sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem de mão atrofiada: Levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a alma a uma pessoa ou perdê-la? Eles, porém, se calavam. Repassando então sobre eles um olhar de indignação e entristecido pela dureza do coração deles, disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu, e a sua mão estava curada. Ao se retirarem, os fariseus com os herodianos imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam. Comentários dos pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Depois de desconcertar, com o exemplo de Davi, os judeus que acusavam os discípulos por arrancarem espigas no sábado, agora, conduzindo-os ainda mais à verdade, o Senhor opera um milagre no sábado, mostrando que, se é piedoso operar milagres no sábado para a salvação dos homens, não é mal fazer no sábado as coisas necessárias para o corpo. Diz, pois, o evangelista: E Jesus entrou de novo na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, e observavam para ver se o curaria no sábado, para o acusarem. São Beda. Uma vez que o Mestre havia justificado por meio de um exemplo louvável a violação do sábado, da qual os judeus acusavam os discípulos, agora os mesmos judeus, observando-o, querem caluniá-lo, de modo que, se curasse no sábado, pudessem acusá-lo de transgressão, e, se não curasse, pudessem acusá-lo de crueldade ou fraqueza. Segue-se. Ele disse ao homem da mão atrofiada: Levanta-te e vem aqui para o meio. Pseudo Crisóstomo. Jesus colocou-o no meio certamente para que ficassem aterrados com seu aspecto e, tendo-o visto, dele se compadecessem e depusessem a malícia. São Beda. E, antecipando-se à calúnia que os judeus lhe haviam preparado, repreende-os, pois violavam os preceitos da lei com uma tentação depravada. Por isso se segue. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Jesus lhes faz esta pergunta porque pensavam que no sábado se deveria também repousar da prática de boas obras, ao passo que a lei ordena que se abstivessem das más ações, dizendo: E nele não fareis obra servil alguma, isto é, pecado algum, pois quem comete um pecado é servo do pecado. Do mesmo modo, aquilo que havia dito antecipadamente: salvar a alma a uma pessoa ou perdê-la, isto é, curar ou não um homem, não porque Deus, sumamente bom, possa ser o autor de nossa perdição, mas porque, quando ele não salva, a Escritura costumeiramente diz que ele perde. E se alguém se perturbar pelo fato de o Senhor, prestes a curar o corpo, tenha perguntado sobre a salvação da alma, saiba que, pelo costume da Escritura, ou diz-se alma em lugar de homem, assim como se diz:
estas são as almas que saíram da coxa de Jacó, ou porque realizava aqueles milagres por conta da salvação da alma, ou porque a própria cura da mão significava a salvação da alma. Santo Agostinho. Mas isto pode causar perturbação. De que maneira Mateus disse que eles mesmos interrogaram o Senhor se era lícito curar no sábado, ao passo que Marcos disse antes que eles foram interrogados pelo Senhor nos seguintes termos: é lícito em dia de sábado fazer bem ou mal? Deve-se, pois, compreender que, primeiramente, eles interrogaram o Senhor, perguntando se era lícito curar ao sábado, e em seguida, por ter compreendido os pensamentos deles, que buscavam uma brecha para acusá-lo, o Senhor colocou no meio aquele que iria curar e indagou o que Marcos e Lucas recordam. E então, estando eles calados, narrou a comparação com a ovelha, e concluiu-se que é lícito fazer o bem ao sábado. Segue-se. Eles, porém, calaram-se. Pseudo Crisóstomo. Eles sabiam, pois, que ele certamente iria curar. Segue-se. Repassando então sobre eles um olhar de indignação, porque o ato de olhá-los em roda com ira entristecer-se pela cegueira de seus corações, convém à humanidade, que se dignou de assumir por nós, e acrescentou um milagre à palavra, de onde se deduz que o homem foi curado apenas com a palavra. Por isso se segue. Ele a estendeu e sua mão estava curada. Por tudo isso, respondeu de modo favorável aos discípulos, ao mesmo tempo em que mostrava que sua vida estava acima da lei. São Beda. De outra parte, em sentido místico, o homem que tinha mão seca revela o gênero humano ressecado pela infecundidade de boas obras, mas curado pela paixão do Senhor. Gênero humano cuja mão direita, que em nosso primeiro pai se tinha ressecado quando colheu o fruto da árvore proibida, mas que, pela graça do Redentor, quando estendeu as mãos inocentes na árvore da cruz, foi, com a seiva das boas obras, restabelecida na saúde. E, convenientemente, a mão estava seca na sinagoga, porque onde o dom da ciência é maior, aí é mais grave o perigo da culpa inexcusável. Pseudo Jerônimo. Ou significa os avarentos que, podendo dar, querem receber, pilhar e não distribuir. A eles é dito que estendam suas mãos, isto é, que aquele que furtava não furte mais, mas antes ocupe-se trabalhando com suas mãos em qualquer coisa honesta, a fim de ter o que dar ao que está em necessidade. Teofilacto Diócrida. Ou tem a mão direita seca aquele que não opera as coisas próprias da parte direita, pois, a partir do momento em que nossa mão se fixa em obras proibidas, ela se resseca para a operação do bem, mas será novamente restaurada quando permanecer firme na virtude. É por isso que Cristo diz: levanta-te, isto é, dos pecados, e fica de pé no meio, e não se alonga nem de modo reduzido, nem superabundante. São Beda. Os fariseus, reputando como crime o fato de que, imediatamente após uma palavra do Senhor, aquele que definhava estendeu incólume sua mão direita, entraram em conselho sobre as palavras do Salvador. Por isso se diz: ao se retirarem, os fariseus com os herodianos imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam, como se cada um deles não fizesse aos sábados coisas maiores, levando alimentos, oferecendo cálice e executando outras coisas necessárias para o sustento. E com efeito, de que modo aquele que disse uma palavra e foi feito podia ser acusado de trabalhar no sábado? Teofilacto Diócrida. Chamam-se herodianos os soldados do rei Herodes, pois havia surgido uma nova seita que dizia ser Herodes o Cristo. Com efeito, a profecia de Jacó indicava que, quando faltassem os príncipes de Judá, então viria o Cristo. E uma vez que no tempo de Herodes não restara nenhum dos príncipes judeus, mas ele, sendo estrangeiro, reinava sozinho, alguns julgaram que ele fosse o Cristo e constituíram uma seita. Estes, portanto, juntamente com os fariseus, tentavam matar Cristo. São Beda.
ou chama de herodianos os servos do tetrarca Herodes, que, em função da inimizade que seu senhor guardava contra João, também perseguiam o Senhor, que João pregava com seladas e ódios. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.